Olá, meu nome é Marcos Vieira e esse aqui é mais um vídeo da série Educadores Musicais. No vídeo de hoje eu vou conversar com o professor Rafael Silva. Tudo bem, Rafael? Tudo certo, Marcos. Coisa Beleza. boa Rafael falar Silva contigo. mesmo? Como que é o seu nome artístico? Ixi, tá difícil, né? Era Rafael Silva, né? Agora com essa coisa de academia é Rafael Rodrigues da Silva. Mas Rafael Beleza. Rodrigues da Silva tem milhões também, né? Ah, Então. beleza. Bom, Rafael, então a gente tem um público variado, assim, a gente tem professores de música que acompanham a série, tem pais, tem educadores de outras áreas. Então, primeiro eu queria que você se apresentasse assim de forma sucinta, assim, falando um pouco da sua formação e um pouco dos trabalhos que você tem realizado aí ultimamente. Bom, eu fiz a licenciatura em música, como você, na Estadual de Londrina. É, e de lá eu fiz mestrado em educação na PUC. Estou fazendo doutorado aqui na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, em música. E nesse período aí eu tive entre o. Acho que eu estive sempre entre a performance e a educação musical, né? Sempre ou tocando na noite durante muitos anos, toquei um pouco aí em Londrina, mas eu toquei muito na noite aqui em Porto Alegre, né? Fazendo coisas diferentes. E nesse tempo sempre eu estava dando aula de instrumento durante um tempo e depois eu trabalhei 6 anos e meio na educação básica. Então, dando aula em escola de música, né? Não, mas no componente curricular artes, Uhum. o que talvez ainda, apesar da lei, não seja uma experiência assim muito comum entre nós da área, né? Enfim, mas eu tive essa experiência que foi muito legal. E dentro da coisa da performance, fiz um monte de coisas diferentes, né? Até tocar na rua, né? Fui para fora do país Legal. para tocar na rua e sobreviver um pouquinho, aprendendo a tocar outras coisas. Foi um processo bem legal. Mas esse é o lance, né? Sempre fiz coisas muito diferentes e agora, de certa forma, me encontro no ensino superior. Agora eu dou aula na Universidade Federal do Pampa, dei aula muito tempo na Universidade de Caxias do Sul, aqui tudo no Rio Grande do Sul também, né? Isso depois da minha experiência com a educação básica. Mas é isso que eu estou fazendo agora. Bem legal. Convivendo com performance e educação musical na Bem legal. Universidade Só para o Federal. pessoal saber que instrumento que você toca. Eu toco violão, toco daquele jeito, né? Me defendo no violão, 6 cordas e com cavaquinho. Cavaquinho também, né? Pois é, né? Que é diferente, assim, o pessoal. Não, eu sempre gosto de perguntar qual que é o principal instrumento, principalmente para quem trabalha muito com educação musical e tal. Porque às vezes a gente trabalha com tanto instrumento, tanta coisa que nem sabe, assim, né? Uhum. Aliás, uma coisa que foi minha marca também na educação básica foi trabalhar com construção de instrumentos. Aham. Isso foi um negócio também bacana, assim. Então tem uma galera que vai, por exemplo, para percussão ou para percussão corporal e tal, principalmente dentro da educação básica, né? Que funciona bem, a gente tem mais recurso e a gente acaba nem Uhum. sabendo qual que é o instrumento original, né? O primeiro instrumento. É verdade. Enfim. Legal. Bom, e aí você falou então do mestrado, né? Até o convite aqui, o Rafael, como ele falou, ele foi meu veterano na universidade aqui, na UEL. E aí depois ele teve essa prática muito intensa mesmo, em sala de aula mesmo, em escolas públicas bastante, né? Só escola Só pública. escola pública. E aí depois ele foi então para o mestrado e a gente conversou um pouco sobre o tema do mestrado dele. Eu achei super interessante porque acho que é um tema bastante diferente, assim. Eu vi pouca discussão, para não dizer nenhuma, sobre o assunto, né? E eu queria que você falasse então um pouco sobre isso, assim, qual que era o tema do mestrado, né? Como é que foi, quais foram os resultados, enfim. Então, o título do mestrado, da dissertação, é Gestão de Sala de Aula na Educação Musical Escolar. E é uma encrenca, porque ele fala justamente daquela parte da formação que é raro a gente ver, que é a antiga disciplina escolar ou o manejo de sala de aula, né? Então, a gestão de sala de aula para os norte-americanos é isso, né? Essa questão. O que eu estava querendo pesquisar era como professores de música na escola é,
organizavam as atividades dele de maneira a construir condições favoráveis para a aprendizagem e para o ensino, né? Partiu de uma coisa muito, muito cotidiana assim, do meu trabalho na educação básica, que era o seguinte: eu passei mais ou menos um ano, quando eu entrei na prefeitura de Porto Alegre, assim, trabalhando em lugares assim da pesada mesmo, né? Comunidades muito complicadas, com tráfico, com tipo de ter que baixar com os alunos para baixar de tiroteio, essas coisas assim, né? E era muito complicado trabalhar, e eu passei mais ou menos um ano sem fazer música com eles. Mas não é sem fazer música porque eu não queria, porque não conseguia. Porque eu tinha que resolver milhões de coisas. São 30 crianças, né? Enfim, com mais diferentes demandas, e não conseguiam se organizar. Eles queriam fazer música também. Isso que era mais doido. E eu comecei a perceber que quando eu gosto muito de passar pelos corredores na escola e olhar as salas dos outros. E eu ficava olhando os outros professores com as mesmas turmas que eu não conseguia fazer nenhum trabalho, e esses professores estavam com a turma organizada e estavam conseguindo dar aula numa boa e tal. E eu falei, cara, são as mesmas crianças, com as mesmas questões sociais, as mesmas questões de raça, de gênero, de classe, são as mesmas crianças. Eles agem completamente diferente de um professor para outro. E nem sempre, como eu conversava muito na sala dos professores, na maior parte das vezes a questão não era necessariamente em relação à metodologia, assim, como que eu organizo o meu conhecimento, né, o conhecimento que eu quero passar e tal. Eu estou sendo muito autoritário, eu não sei o que, não sei o que lá. Era uma questão de postura do professor, de como ele organizava as passagens de uma atividade para outra. Falei, cara, eu quero estudar isso aí. Eu quero ser um professor melhor, né? Porque eu acho que eu não tive uma formação, não por culpa dos professores, mas eu não tive uma formação adequada sobre isso. E deve ter alguém pesquisando. E eu comecei a olhar que no norte dos Estados da América tem muita gente falando disso. Só que a gente no Brasil não tem uma tradição de falar disso por uma série de coisas, né? Porque também a gente é um país que passou 20 anos de ditadura, né? Qualquer relação, qualquer possibilidade de caminho para o autoritarismo, né? Ou para uma retomada de pessoas ajoelhando no milho ou alguma coisa assim, deixa as pessoas enlouquecidas, e com razão, né? Com absoluta razão. Mas e até por isso a recepção para o meu tema foi assim: vou estudar gestão de sala de aula. Tinha gente que odiava. Nossa. E tem gente que ama. E geralmente quem ama é professor de escola pública. Isso é engraçado, porque os professores, quem tem... professor de escola em geral, né? Quem fala, cara, isso tem que ser estudado, ninguém fala disso, não sei o que, ficam... Assim, eu já recebi e-mails apaixonados. Certeza. Cara, que maravilha você falar disso. E tem geralmente acadêmicos, assim, né? Eu estou generalizando, mas acadêmicos com não tanta experiência em sala de aula, acha que eu estou querendo trazer aquela história... A palmatória de volta. Piaget ou Pinochet. Não é isso, né? É uma questão de que por mais, e na perspectiva da gestão de sala de aula, por mais libertário que você seja, por mais... Você pode ser um Pacheco lá da escola da Ponte, você pode ser qualquer pessoa, qualquer docente tem uma perspectiva de gestão de sala de aula. Então não se trata de ser disciplinar ou não ser, você tem um jeito de organizar. A minha questão pesquisando aquilo era como que você organiza. E daí eu pesquisei 3 professores, e uns mais liberais do que outros e tal, e eu fui analisar como eles faziam, sem julgar, né? Sem falar, olha, isso aqui é melhor, olha que é assim que deve fazer. Vamos primeiro entender para depois pensar na formação, por exemplo, né? Porque agora eu formo professores, né? Eu já formo professores há quase 5 anos. Então, quando eu formo eles, eu já vou caminhando, perguntando para eles o que eles querem fazer, né? Que tipo de aula eles se imaginam dando.
Muito legal, porque assim, até eu tenho uma das séries que eu tenho publicada no YouTube, chama Abrindo a Discussão, e um dos temas que eu coloquei, inclusive, foi esse, de a gente não discute muito disciplina, a gente discute pouco motivação, né? Então a ideia é abrir essas discussões porque, realmente, na minha formação também a gente não teve, e é exatamente o que você falou, não por culpa da formação, eu acho que minha formação foi excelente, mas ainda é um tema pouco discutido, né? Pouco falado. O trabalho do Rafael, assim, enfim, é uma dissertação de mestrado, é super extenso e tal. Depois ele vai falar onde tem para baixar, né? Tem. No site da PUC, né? Aí dá para ver melhor um pouco e tal. Aqui é mais para dar uma introduzida no assunto mesmo. Depois é para procurar lá e ler com mais calma. Até assim, uma coisa que eu queria saber se você chegou a comentar, porque nas aulas de música a gente tem uma especificidade que é a questão do som, né, do barulho, que acho que é um complicador na gestão aí, né, precisa ter o professor de outra área tem um curso superior, a gente tem que fazer um MBA, é isso, não? Gestão. Por aí. E aí, gostou do vídeo? Bom, então não esquece de, antes de sair desse vídeo aqui, clicar ali em gostei ou não gostei, se você não gostou, e se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse, tá? Se você quiser ter acesso a outros materiais gratuitos meus, você pode acessar o marcosvieira.com, tá? Lá eu disponibilizo e-books gratuitos e também alguns mini cursos online 100% gratuitos, tá? É só acessar lá e cadastrar o seu e-mail para receber os materiais, tá bom? Você também pode acompanhar o meu trabalho no Facebook. Na descrição desse vídeo aqui deve ter um link lá para minha página, você pode curtir e acompanhar aí diariamente também o meu trabalho lá no Facebook, tá certo? É isso então, um grande abraço e até o próximo vídeo.